Sejam bem-vindos. Eu tenho uns recadinhos aqui para passar. Gostaria de cumprimentar também nossos amigos que estão nos assistindo pela internet. Nós temos aqui na casa o site www.casadocaminhosantana.com.br. Quem quiser estar dando uma olhadinha no site, temos as palestras, tem as atividades da casa, tá? E a gente tem aqui também palestras e passos todos os dias. A gente procura deixar no mural e no site, como eu avisei, as informações de dia e horário. Temos atendimento fraterno 20 minutos antes das palestras, ok? Então, quem quiser estar conhecendo um pouco mais da casa, quem está vindo pela primeira vez, é só chegar 20 minutos antes, conversar, sempre tem um plantonista, tá? E quem precisar pedir passe à distância, né? Você vai receber passe por uma pessoa que não veio aqui no centro, a gente chama à distância, precisa passar por esse plantonista e ter um cartãozinho, tá bom? A nossa área social também tem atendido 90 famílias, né? A gente gosta sempre de agradecer que as pessoas sempre trazem 1 quilo de alimento, está sempre participando dessa campanha, tem nos ajudado muito, são 90 famílias. E todos os sábados também a gente faz entrega de lanches aos moradores de rua. Isso é importante a gente falar, porque quem quiser participar dessas atividades, da entrega da cesta para as famílias, que é todo segundo sábado de cada mês, e todos os sábados aqui com o pessoal dos lanches, chegar aqui às 17 horas, né? Para a atividade do lanche para moradores de rua, e segundo sábado de cada mês, a entrega da cesta para as famílias, tá bom? Uma coisa importante, a gente gosta sempre de falar também que além das palestras, né, além do que a gente recebe aqui do passe, importante também a gente fazer o evangelho no lar. Tá? O plantonista ou os dirigentes aqui da casa pode estar auxiliando para a pessoa que vai querer aprender a fazer o evangelho. Tá? Então sempre procure alguém aqui que estamos à disposição. Eu gostaria também de pedir esse mês, o pessoal da nossa área social falou para a gente dizer que esse mês a gente está assim, sem arroz, sem óleo, sem feijão, sem açúcar e leite em pó. Agora, e até falo pela diretoria, a nossa casa sobrevive dessas doações, né? Eu falo agora como Mauri, o quanto é difícil a gente vir aqui e falar para vocês que a gente precisa de ajuda, porque a gente só pede ajuda pelas pessoas, a gente não acredita, né, nessa situação de a gente ter uma obrigação, tá? Então ninguém precisa ter obrigação de nada, cada um faça o que o coração quer, né? Então eu gosto de falar isso, e o que pode, é verdade, porque às vezes a gente não tem, né, e se sente cobrado para poder dar. E às vezes não é só o alimento, não é só a blusa, às vezes é um abraço, é um sorriso, é um bom dia. Então, aqui no centro a gente vê isso, que existem várias maneiras de ajudar o outro, não é só exatamente um alimento. Então, não precisa ficar com a consciência pesada, se não conseguir naquele momento, né, se não está conseguindo fazer. O importante é, uma oração às vezes já é uma caridade, né? Uma vibração que a gente faz em casa ou numa casa de caridade, já é caridade, não é isso? A gente fica se cobrando, né? Gosto de falar uma coisa, uma vez, quando eu cheguei aqui no centro, tinha acabado de comprar uma blusa, fui ajudar a entregar lanche. Aí o rapaz falou para mim, você não pode me dar essa blusa. Eu estou rindo porque o coração da gente é assim. Eu tinha acabado de comprar a blusa. E aí tinha um dirigente. E eu fui conversar com ele. Ele foi muito inteligente. Ele falou, Mauri, às vezes a ajuda não é essa, né? Eu tinha acabado de comprar a blusa. Tá bom, é um apego, eu não sei o quê. Mas eu não conseguia dar para ele. E ele me explicou que às vezes não é só isso. E quando a gente está perto dessa doutrina, a gente começa a descobrir, né, a bondade, a caridade, às vezes a gente confunde. E às vezes a gente não precisa tirar um dedo para ajudar alguém, né? A gente não precisa exatamente tirar o que é nosso para dar. Às vezes a gente tem que dar aquilo que tem. E quando é do coração, vai chegar para aquela pessoa que precisa, tá? Seja em abraço, seja em vibração, né? Então, quando a gente for dormir nessas noites de frio, a gente fazer uma oração, pedir para esses espíritos, esses amigos, abraçar essas pessoas que estão na rua, né? Que leve nossa energia de calor, tá bom? Desculpa estar falando isso para vocês, mas é só uma lembrança para a gente não ficar se cobrando, né? De achar, né? Tem gente morrendo, tem gente isso e aquilo. A gente não pode esquecer que tem alguém guiando isso aqui, né? Isso aqui não é um ônibus sem motorista, né? E se a gente acreditar que Jesus, que Deus está na direção, a gente tranquiliza nosso coração, tá bom? Sejam bem-vindos.
Então, aproveitar que a gente já chegou aqui, que a gente conseguiu, né? Elevar, assim, fechar nossos olhos, que a gente possa elevar nossos pensamentos e pedir a Jesus, com o seu amor, com a sua esperança, com a sua benemerência, com a sua caridade, ou seja, que Ele possa abençoar esse momento, que a gente possa receber nessa casa de amor, de caridade, de fraternidade, todo o alimento necessário ao nosso espírito, ao nosso corpo material, que esses amigos das esferas espirituais possam fazer o tratamento necessário a nós. E quem sabe, Pai, a gente saia daqui um pouquinho melhor do que chegamos. E quem sabe, Pai, a gente possa entender, Jesus, o seu significado, entender a nossa missão, entender o nosso coração. Que assim seja. Bom, hoje o tema é temperança. É isso mesmo, né, Caetano? Temperança. O livro é O Médico Jesus, item 32. Nosso irmão Caetano. Obrigado, Caetano. Seja bem-vindo. Vou deixar isso aqui. Boa noite, meus queridos amigos, queridos irmãos em Jesus. Que a paz seja com todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações sempre, né? Hoje um pouquinho frio, né? O pessoal desceu da serra aqui, ó. Estão ansiosos para voltar para a serra, né, Adriana? Só um pouquinho, essa questão das doações, só complementando o que o Mauri acabou de dizer, é uma grande oportunidade da gente estar colaborando, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não sei como, né? Essa é uma das oportunidades, porque é somando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que nós vamos ajudar. Este ano pretendemos ajudar 90 famílias, já aumentamos, já vamos selecionar 90 famílias, né? Isso significa 750 quilos de alimentos por mês, né? Então, é uma forma de você estar contribuindo, tá? Aí ele fala assim, é pequenina. Sim, pequenina, mas nós temos que sempre começar de alguma forma, né? E nós temos que reconhecer também que nós somos pequeninos, né? E acreditar que, por exemplo, as montanhas são feitas de grãos de areia, né? Então, tudo nesse mundo é assim. Então, tudo começa de um pouquinho, de um pequenino, de uma coisa pequena. Mas são muito bem-vindas todas a ajuda, e toda a ajuda que essa casa recebe, que é revertida em sua totalidade para os nossos irmãos, que nós cadastramos, que acabam ficando como nossos amigos, né? Que todo sábado que eles vêm aqui, e sábado que vem é o dia, né? Acho que é o segundo sábado do mês. Estaremos aqui com um abraço, né? Com o lanche, com o sorriso, né? Com os passes. Então, essa é a nossa tarefa. Pequenina, bem o sabemos, né? Frente aos grandes desafios, né? Mas é a nossa contribuição, ok? É isso que nós temos que ficar tranquilos, né? E o tema que nos cabe hoje é temperança. Tiraram lá do livro do Zé Carlos de Luca. Vamos abraçar carinhosamente primeiro os irmãos que nos acompanham pela internet, né? Tem muitos irmãos nos acompanhando pela internet. Por incrível que pareça, muitos irmãos encontram conforto nesses minutos que eles dedicam ouvindo a palavra que nós estamos emitindo aqui deste ponto, né? Acendendo essa pequena luzinha. Essa é outra questão, tá vendo? Nós estamos aqui reunidos numa casa, na Casa do Caminho, acendendo uma luzinha, né? Que vai somando as outras luzes, né? E quando a gente vê, tem uma claridade, né? Ajudando a diminuir um pouco as sombras que tentam envolver o nosso planeta, né? Ou vocês têm dúvida que as sombras estão tentando envolver o nosso planeta? Não temos dúvida disso, por isso o nosso esforço, né? De acender essa luzinha. Então, hoje, nós vamos nos inspirar aqui no texto do Zé Carlos de Luca, que vocês sabem, é um orador espírita, né? Tem um programa na Boa Nova. E ele escreveu esse livro aqui, O Médico Jesus, né? Que nós aconselhamos a vocês terem junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Aquele que você já está lá, eu já sei que está lá na cabeceira de todo mundo. Vocês acrescentem esse daqui. São textos curtos, mas muito incisivos em questões relacionadas à saúde, ok? A nossa saúde física, emocional, mental. Então, são textos que nos trazem reflexões e que vai nos ajudando a construir, porque esse é o trabalho. Nós temos que construir essa fortaleza espiritual que todos nós almejamos, né?
Por exemplo, nós estamos sempre invejando os espíritos superiores, né? A ação dos irmãos superiores do nosso plano, a exemplo de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Barçanufo e tantos outros, né? Só que a gente se esquece que isso é conquista, é trabalho. E todos nós vamos ter que fazer esse trabalho se quisermos crescer espiritualmente, não é verdade? Então, são essas pequeninas coisas também que vão acrescentando esses tijolinhos na nossa estrutura espiritual. Às vezes nos enganamos também, achando que só as grandes obras, fazendo grandes coisas, entendeu? Sendo grandes palestrantes, lendo grandes obras fantásticas. Não, gente. Ao contrário, são coisas pequenas, tá? Coisas pequenas e que vai construindo, são tijolinhos que vai estruturando a nossa casa espiritual, na qual nós vamos nos abrigar, ok? Nós mesmos vamos nos abrigar nessa casa, né? E com esse intuito, então, que nós vamos estudar hoje o texto chamado tolerância. Temperança. Temperança. Não é de tempero não, tá? Não é uma mistura de tempero não, tá? Mas é quase igual, né? Porque é uma química. Envolve uma química. E lembrando disso, de trabalhadores que tanto dedicaram a existência inteira, né? A gente lembra de Chico, lembra de Bezerra, lembra de Valdo Vieira, lembra de Valdo Franco, tantos outros irmãos, graças a Deus são muitos, né? Também trabalhando pela expansão do Evangelho em nossa pátria e fora dela, que nós queremos lembrar de uma companheira que já retornou à pátria espiritual, que foi cofundadora desta casa, deu muito do seu carinho, da sua alegria, da sua energia para esta casa, que já retornou à pátria espiritual há 3 anos atrás, né? No dia 2 de junho, há 3 anos atrás, e que tem todo o nosso carinho. E como nós sabemos que ela continua conosco nessa casa, porque ela ajudou a estruturar essa casa, deu muito a sua energia por ela, nós lembramos com carinho da nossa querida irmã Matilde, né? Que ela seja bem-vinda no nosso grupo de trabalho, tá? Vamos recebê-la com grande carinho, porque ela continua trabalhando e incentivando e intuindo os nossos irmãos trabalhadores da casa, com certeza. Muito bem. Dito isso, meus queridos, nós temos aqui que, antes de entrar nesse texto, porque ele vai buscar inspiração, o Zé Carlos de Luca, no Livro dos Espíritos, né? Todo mundo que já está acompanhando já a divulgação da doutrina aí, sabe que o Livro dos Espíritos é assim uma espécie de Bíblia, né, dos espíritas, né? É onde é o livro principal, o livro mestre, que foi editado em 1857, é isso, Jurandir? Me socorra aí, tá? Me desminta se eu estou mentindo. Em 1857, lá em Paris, né, pela Sociedade Parisiense, onde estava à frente o nosso querido e saudoso Allan Kardec, né? E o texto diz o seguinte, você me desculpe que eu estou só com o de perto hoje, que o meu focal, o multifocal quebrou, foi para o concerto, até agora não voltou, né? É brincadeira. Você tem que tirar o óculos. Temperança. Vamos lá, é o texto, né? E o trechinho do Livro dos Espíritos, que é a questão 964, está escrito assim, ó. Indubitavelmente, quer dizer, sem sombra de dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, e aqui não são só os homens também, as mulheres, né, gente? Se incluam nessa, tá? Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, tipo assim, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te, né? Não. Ele traçou um limite. Então, as leis divinas traçam limites. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição, tá? Que são muitas vezes as enfermidades e até a perda do corpo físico, do veículo físico. Essa é a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, os nossos irmãos superiores resumem que é assim em tudo. Então, tem uma lei. E essa lei vocês já conhecem, que é a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação, que o nosso amigo também, André Luiz, escreveu um livro inteiro sobre essa lei. Tal a importância dela em nossas vidas, tá? E André Luiz preocupado em nos informar, nos orientar e às vezes, muitas vezes, nos reorientar. Como é que nós estávamos tocando a nossa vida?
escreveu esse livro, pensou nesse livro e pediu autorização para o plano espiritual mandar para o nosso plano. Claro que o projeto foi aceito, porque o projeto do André, todo ele é no sentido de esclarecer os que estão encarnados. Então, olha a diferença. Aqui, quando um escritor lança um livro para ficar famoso, né, ficar rico, né, aparecer nos mais vendidos e entrevistas e tal. André não. O que tocava o André agora? Poxa, eu preciso alertar os meus irmãos para evitar, talvez, aquilo que eu passei, né? Então, um dos livros fundamentais, se vocês tiverem ocasião de ler, é esse, Ação e Reação, porque ele nos ensina ali, através de exemplo de irmãos. E André Luiz é um repórter, né, gente? Ele relata situações em que ele está vivendo, né? E agora compondo grupos de socorristas, grupos que estão socorrendo pessoas aqui encarnadas, ok? Muito dessas descrições que André está fazendo são de ações de grupos do nosso lar, que é uma dimensão aí muito próxima de nós, ainda nem saiu das regiões umbralinas ainda, está bem pertinho da gente, e que o André acompanha e relata com maestria, nos ensinando as consequências, né? Quais são as consequências dos nossos atos, né? Dos nossos pensamentos, a que isso leva. Então é um livro muito instrutivo, né? Aí, baseado nisso, o Zé Carlos diz o seguinte: então todo o livro do Zé Carlos de Luca, essa página aqui, e todo esse livro aqui, basicamente, também está muito enfocado nessa coisa das consequências, nos ensinando e complementando os ensinos dos espíritos superiores, que já diziam que a vida não é tanto assim como nós balizamos certo ou errado. A vida, necessariamente, não tem certo nem errado. Você é livre, você tem liberdade para fazer o que você bem entende, mas entendendo que tudo tem consequência, ok? Se os seus atos são para o bem, consequências boas. Se seus atos são não tão bem, ou chegam às raias do mal, as consequências também são correlatas. Então isso é uma lei, né? A lei de ação e reação. Então não tem aquela coisa de que Deus pune, de que Deus realmente castiga os seus filhos. Jesus já deixou isso há 2000 anos, quando esteve conosco, muito bem claro, que o Pai era amor, misericórdia. Então não pode se falar em castigo, né? Em punição, nesse sentido. Quem pune é a lei. Esta sim, sabemos que o Pai estabeleceu 10 leis básicas, leis morais, as quais regem a vida de todos os mortais em qualquer ponto do universo, né? E não só os mortais, que somos nós, que estamos em corpos perecíveis. Essas leis também são válidas, como é válido em todos os quadrantes do universo, também é válida para aqueles que estão fora do corpo, ok? Baseado nisso, é que essas lições do Zé Carlos de Luca vão sempre trabalhar essa questão de que o que nós estamos sofrendo são consequências, né? Às vezes sofrendo em formas de doenças que estão sendo persistentes no nosso corpo físico, problemas emocionais ou problemas mentais. Ele só vai alertar que nós somos os responsáveis, que nós não podemos colocar isso nas costas de ninguém, a não ser nas nossas próprias costas, ou na nossa própria conta individual, né, que nós temos para com a lei. Isso é muito importante, porque até então nós vivíamos sempre tentando delegar essa culpa para alguém, né? É isso. A gente sempre, quando se pega nessa situação, fala quem é o culpado. E quando a gente não encontra culpado, a gente sempre culpa quem? O Criador, não é isso? A gente chega ao ponto de dizer assim: o que é que eu fiz para Deus para merecer isso, não é isso? Vocês não veem frequentemente as pessoas dizendo isso? Pois é. O que eu fiz para Deus? Você não fez nada, porque é impossível fazer alguma coisa contra Deus, né? Primeiro, é impossível, porque segundo o livro dos Espíritos nos ensina, Deus é simplesmente a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, ok? Então, olha a distância entre nós e Deus. E segundo, que somos nós que traçamos o nosso destino. A partir do momento que nós adquirimos a liberdade, temos o livre-arbítrio, adquirimos junto, nesse pacote, também a responsabilidade pelos nossos atos. Por todos os nossos atos. Ok? Inclusive aqueles que a gente nem não chega a realizar, mas se nós pensarmos, só de pensar nós já estamos respondendo. Ok?
Por isso que Jesus dizia que nós tínhamos que vigiar o nosso pensamento, tínhamos que vigiar o que nós estávamos pensando, ok? Então, o De Luca diz o seguinte, que Jesus já prescreveu o remédio. Então, na linha de que Jesus é o grande, o supremo médico de todos nós, e continua sendo, vocês lembram que quando Jesus esteve conosco, ele curava, né? E a preocupação de Jesus não era curar os corpos, já vamos adiantando. A preocupação de Jesus era mais além, ele queria curar as almas, né? Tanto é que ele dizia uma coisa sempre, quando ele curava uma pessoa, ele dizia sempre, vá e não peques mais. Esse não peques mais é ou não inflige novamente a lei de causa e efeito, não é isso? Modifique os seus hábitos, modifique a sua maneira de se relacionar com a vida, para que você não venha a adoecer novamente. É isso que Jesus dizia, ok? Porque Jesus sabia que aquela doença, que aquele corpo defeituoso que aquele irmão estava apresentando naquele momento, nada mais era do que uma consequência de suas vidas passadas, não é isso? É isso que nós aprendemos, os irmãos nos ensinam, né? Que hoje nós estamos vivenciando o que nós plantamos em experiências passadas. E hoje, nessa experiência atual, nós estamos plantando aquela que nós vamos vivenciar no futuro, ok? Então, uma equação bastante simples, mas muito difícil para que nós aceitemos, né? Porque ainda nós somos, na condição de criança espiritual, nós ainda trazemos o nosso espírito muito rebelde, muito refratário a essa ideia de que nós somos responsáveis por alguma coisa, né? Vocês veem as crianças, nunca são responsáveis por nada, né? Elas sempre acham alguém para colocar a culpa. Nós também. Então, agora, com o advento do Espiritismo e o Livro dos Espíritos, então os irmãos superiores vêm nos alertando, e o André também, reforçando, né, que nós somos responsáveis pelos nossos destinos, somos nós que escrevemos os nossos destinos. Essa é uma grande verdade, e uma liberdade libertadora, porque coloca em nossas mãos, né, o sucesso ou o insucesso, né? Não podemos mais responsabilizar ninguém. Então Jesus, como grande médico, que era médico de almas, prescreveu o remédio da vigilância para as nossas dificuldades. Vigiar é observar com atenção. Essa é uma grande questão também. Pô, mas o que é vigiar, né? Vigiar é observar-se com atenção, né? É fazer aquele exercício que o filósofo ateniense lá atrás, que estava lá em Delfos, que era uma espécie de onde as pessoas iam buscar os conselhos das pitonisas, estava lá na entrada, conhece a ti mesmo, não é verdade? E esse conhece a ti mesmo, ele se mostra bastante útil até hoje, porque senão o Santo Agostinho também não teria incluído lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre os mundos, sobre a condição do planeta Terra, como é que a gente devia fazer, qual é o exercício que nós devíamos adotar para nos conhecer. Então, lá ele dizia que nós tínhamos que fazer uma listinha de tudo que nós identificávamos em nós, agora pela luz do Evangelho, que ainda tinha que ser trabalhado. Então, se eu sou invejoso, coloco lá, inveja. Ainda sou raivoso, tinha que colocar lá, ainda sinto muita raiva. Se eu sou preguiçoso, tinha que colocar lá, né, na tua listinha, vai colocando, né? E ir trabalhando essa listinha. E à medida que você vai vivendo, você ia revendo essa listinha, fazendo essa ticagem. Era um trabalho diário, né? A cada dia você ia tentando trabalhar algum daqueles aspectos que você identificou em você mesmo que tinha que ser trabalhado. Isso é conhecer-se a si mesmo. Okay? Saber em quais situações você ainda reage com violência. É saber em quais situações você ainda é ciumento, né? Em que você é orgulhoso, em que o seu orgulho transparece, né? Em que o seu pensar-se em si mesmo, né? Pensar só, quando isso aparece, quando você ainda não sabe ser altruísta, né? Então, isso é conhecer-se. Então, veja que Jesus aqui já coloca isso uma condição fundamental, que nós temos que nos observar, temos que vigiar. Por quê? De acordo com o que nós somos, nós pensamos. Então, nós adotamos um padrão de pensamento. Você percebe isso? Né? Não é lógico isso? Se ainda temos algumas coisas dentro de nós, da nossa alma, admitindo, lógico, que nós somos seres, que nós somos almas, somos espíritos imortais, ok? Nós não somos fruto da educação só, não somos só frutos do meio que nós nascemos. Não, nós trazemos coisas internas já trabalhadas há milhares de anos, há milênios, né?
Então nós temos uma estrutura nossa, interna, que diz, mais ou menos, como nós somos, qual é o padrão que nós estamos moldando. Então é isso que nós temos que observar, porque esse padrão, é esse conjunto de qualidades que vai formatar os nossos pensamentos e, por consequência, os nossos atos e as nossas atitudes. Daí a importância do vigiar. Né? Mas entendendo por essa ótica, tá? Como um trabalho diário de vigilância mesmo, de se observar, como você reage. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. Olha que importante isso aqui. Então temos que ficar atento. O que me desequilibra? O que me faz perder aquilo que a gente não tem, chamado paciência? Né? E ninguém tem paciência, né? No nosso nível, na verdade. A gente não tem. A gente não perde o que não tem, não é isso? Mas a gente fala, né? Ai, tem coisa que me faz eu perder a paciência. Não, é que você não tinha. Isso é uma coisa que tem que reconhecer. Não, eu ainda não tenho paciência com isso. Coloca na minha listinha. Né? Eu não tenho paciência com isso, tenho que trabalhar isso aí, ok? Então, fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. Você nunca vai saber se você não faz realmente esse estudo sério de conhecer-se a si mesmo. O que nos leva, aí vem umas perguntinhas, o que nos leva a comer de forma exagerada? O que nos leva a... O que nos faz beber água... beber água tudo bem, né? Beber além da conta, beber a água que passarinho não bebe além da conta. Né? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? Olha que interessante. O que nos impulsiona a falar mal? Então, isso tem que buscar em nós. Né? Se eu ainda falo, se eu ainda sinto essa necessidade, esses impulsos, o que me impulsiona? Então, é aquilo que Santo Agostinho prescrevia. Né? É você se encarar frente a frente, sem querer disfarçar, sem colocar máscara. Ok? Encarar-se mesmo. Mas é você e você, ok? Ali, sozinho. Porque você vai trabalhar isso também sozinho. Só com a ajuda dos seus irmãos benfeitores que sabem. Eles sabem o que é. Mas eles vão te entender, porque já estão a um grau acima de você, então eles entendem a tua situação. O que nos leva ao pessimismo? Outra perguntinha que nós temos que fazer. Por que eu sou tão pessimista? Por que eu, né? Por que eu... Por melhor que eu esteja, eu ainda continuo pessimista. Né? É igual aquele desenho lá do... oh céus, oh vida. Então, veja que são perguntas simples. São perguntas simples e todos nós temos esses momentos. Todos nós temos que admitir que temos esses momentos. Porque nós somos o quê? Somos criaturas, somos espíritos ainda em trabalho evolutivo. Ok? E o que nossos irmãos espirituais que estão nos assessorando esperam? Esperam que a gente seja sincero e que trabalhe isso com sinceridade. Faça um esforço. Eles não querem e não esperam que nós sejamos santos, mas esperam que pelo menos nós façamos um esforço para trabalhar essas questões. Então está aí o roteirinho de Santo Agostinho que ajuda, ok? E uma última pergunta. O que nos faz ficar revoltado contra tudo e contra todos? Hoje, se a gente olhar assim, dá uma olhada nas redes sociais, a gente vê isso aqui, né? Pessoas revoltadas contra tudo e contra todos, despejando assim um nível de ferocidade que a gente fica, meu Deus, em que mundo que nós estamos construindo, não é verdade? Meu Deus, não é possível que depois de 21 séculos da sua vinda, nós ainda estejamos nesse nível de relacionamento. Não é isso? A gente fica assustado com isso. Né? Mas por quê? Porque tem irmãos nossos que não estão praticando a temperança, não estão buscando avaliar muito bem o que eles estão pensando e mais ainda, o que os faz pensar assim. Okay? Geralmente, segue ele aqui, caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Nós temos uma preguiça de buscar as causas. Nós já sabemos que vivemos num mundo de efeitos, né? Já sabemos, né? Esse mundo, tudo que está aqui é efeito, nada aqui é causa, né? Ele é um mundo criado. Então, tudo aqui é causa, é efeito. As causas estão em outro lugar. E é isso que os irmãos espirituais nos alertam. Olha, busquem as causas. As causas estão em você. Então, está tudo em nós. Você não precisa buscar fora, está tudo em você. Você tem que observar, ok? Observá-los atentamente, né? Esses gatilhos. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Olha que interessante esse conselho, né? A simples observação, a simples constatação
de que isso é nosso ainda, não está fora, está em mim, e que eu vou trabalhar, já melhora. Já começa, já é o trabalho da cura. Porque aí você vai aceitar ajuda, não vai? Você vai aceitar conselhos, você vai procurar um terapeuta, muitas vezes, você vai procurar alguém que te ajuda. Você vai numa casa, que nem essa daqui, e você vai aceitar aos poucos, com tranquilidade, os conceitos. Vai modificando um pouco a sua estrutura mental, a sua estrutura emocional. E vai mudando o quê? As suas reações e as suas ações. Né? E com certeza as pessoas ao seu redor, no seu núcleo, vão perceber isso. Ok? E pelo lado positivo, ai que bom, fulano de tal já não é tão, né? Poxa, agora a gente já pode falar com ele mais de perto, porque antes a gente tinha medo que ele mordia a gente em alguns assuntos, não podia nem tocar, né? Agora a gente já pode até discutir, né? Ele aceita discutir. É devagar, tá, gente? Né? Muito bem. Vigiar para não cair em tentação. Outra palavrinha também que é chave, né? Na doutrina cristã. Porque a gente pede lá para o Pai, no Pai Nosso, para a gente não cair em tentação, não é isso que a gente fala? Então, vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. Todas as nossas saúdes. É interessante isso aí, né? E a tentação, o que é? A tentação de não querer cometer excessos. Porque você já sabe que você é um ser livre, você está num mundo que você tem que se relacionar com esse mundo, você tem que usar as ferramentas que estão à sua disposição, só que você não pode cometer o quê? Excessos, ok? Agora já sabe que não pode comer muito glúten, né? Não podemos comer muita farinha, não podemos comer muito açúcar. Está proibido você comer, exagerar nos doces? Não, mas você pode. Qual é a consequência? Diabetes, né, gente? Né? Ainda nessa encarnação, né? Não fica nem para a próxima. Pois é, exatamente. A gente pega esses exemplos pequenos, né, para extrapolar, quer dizer, do pequeno vai para os maiores. Então nada está proibido, eu sou um ser livre. Mas lembrando, recordando outro grande anunciador do espiritismo e consolidador do cristianismo no mundo, que foi Paulo de Tarso. Ele tinha uma coisa parecida com isso aqui, né? Tudo me é lícito, ou seja, nada me é proibido, mas nem tudo me convém. Por que não convém? Porque eu sei que tem coisas regulando aí. Então, a saúde pede temperança. Olha só que interessante, pede temperança. Em todos os níveis, não só nesse nível básico, né, de comer a quantidade certa, beber na quantidade certa, mas também as nossas reações, sentimentos, né, nosso comportamento. Tudo pede temperança. Firmeza sim, mas com temperança. Né? Então a saúde pede temperança. Não você cai nas garras da cólera. Aí a cólera a gente sabe que é puro veneno. Né? É como se nós estivéssemos realmente tomando um copo de ácido que vai nos destruir por dentro. Okay? A saúde pede temperança. Tudo nos é permitido desde que tenhamos moderação. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos desenrolando. Pois, do contrário, o carro da vida, da nossa vida, vai bater no poste do primeiro hospital ou do cemitério mais próximo. Então ele usou aqui, né, uma figura forte. Por quê? Porque nós perdemos o corpo físico em muitos casos. Né? A gente está vendo aí os casos de câncer por abuso de tóxicos, de cigarro, né? Isso leva ao desencarne. Né? Quantos irmãos nossos estão, às vezes, deixando a vida em plena idade, em tenra idade, 18, 19, 20 anos, na juventude, ainda por excesso, não é isso? Então ele não está falando de coisas que a gente não conhece. E continuam ainda, né? Hoje com o crack, então, né, gente? Assim, assustador. As consequências de quem experimentam o crack como forma de fugir da realidade, né? Ou de fugir de qualquer coisa. Até dos fantasmas, até do que é real. A miúde, não abandonamos comportamentos nocivos, mesmo ciente deles. Isso aqui é muito importante, mesmo tomando ciência, fazendo todo esse trabalhinho que o Santo Agostinho nos ensinou. Então, a miúde, não abandonamos comportamentos nocivos, mesmo ciente deles, porque, de certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. Comer é uma, né?
Por quê? Quando a gente gosta de comer, principalmente aquelas comidas, né, que a gente tem preferência, a gente gosta, a gente esquece, fala, depois eu vejo. O inverno potencializa. Quando vem o inverno, então, dá aquela fome, né? E a gente esquece de policiar, então a gente esquece de vigiar essa parte. Então a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, realmente, os excessos nos pegam pelo prazer, pelo corpo do desejo, né? Pelos nossos desejos, tá? Não é por outro motivo que os nossos irmãos orientais dizem o seguinte: não queira nada, não deseje nada. Você entendeu? O que é isso? É vigiar. Quer dizer, não queira tanto as coisas do mundo material, não deseje tanto. Use só o normal, o necessário, o que você precisa. O extraordinário já é demais, entendeu? Olha que coisa. Então, são conselhos bacanas, não são? Daí, porque preferimos, né, em função disso, que isso nos dá prazer, daí porque preferimos ficar com o prazer de agora em detrimento de um sofrimento futuro. Não tem que ter muitos irmãos nossos que explicam, tá, depois eu pago, né? Deixa para a próxima, né? Eu ainda não consigo trabalhar isso. Mas também vai ter o quê? Consequências. Você pode deixar para a próxima? Pode. Ninguém vai proibir. Não vai descer nenhum anjo aqui falando, não, você vai ter que, né? Mas só que vai ter o quê? Consequências. Consequências, ok? E quantos nossos irmãos, né, a gente vê encarnado conosco aqui com as marcas das consequências de trabalho que ele não fez nas vidas anteriores, não é isso? Então é preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso, tá? Esse mecanismo que uma hora você sabe que precisa trabalhar isso, mas o teu corpo emocional, aquele que te dá o prazer das coisas, não te deixa, né? Ele fala mais do que a razão, não é isso que ele fala? Fala mais do que a razão, né? Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo largar. Eu sei que eu não posso comer tanto doce assim, mas é mais do que eu, né? É mais forte do que eu. É mais forte do que eu. É mais forte do que eu, pois é. Não é mais forte que você, querido. Nada mais forte do que o espírito imortal, né? Então, a vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio para identificarmos, desde agora, o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. Ok? Já estão produzindo. Aí ele faz uma pergunta. Ou nós, por exemplo, quando queremos experimentar... Não, vamos experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta. Não precisamos, né? Não precisamos. A gente já sabe. Não precisa experimentar todas. Vou gastar 10 encarnações aí para experimentar todas as doenças que o excesso de tabaco provoca, o excesso de álcool provoca, o excesso de comida provoca. Não. Então, o que eles estão pedindo? E que estão nos aconselhando sempre a sabermos balancear os nossos comportamentos para que não venhamos a lamentar depois, né? Às vezes nessa encarnação, como está lá no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais dos nossos problemas, ou lamentar na próxima encarnação, né? Porque a gente sabe que as nossas matrizes, os nossos corpos espirituais, eles vão fixar todos esses problemas que nós causamos aqui no corpo físico. Então, essa é a mensagem que eles tentam, através do Livro dos Espíritos e as obras complementares, sempre nos chamar a atenção de que nós somos responsáveis. Tudo que nós recebemos do Pai, a começar pelo nosso corpo físico, é nossa responsabilidade. O mundo também é nossa responsabilidade. Então, extrapolando um pouco, tudo que nós estamos fazendo com o nosso mundo, nós vamos também ter que responder. Então, por aí vocês entendem um pouco, dá para fazer por análise, por comparação, por que o nosso mundo está assim, né? Ele é apenas a consequência do que nós estivemos trabalhando todo até hoje, até o século XXI. E aí, para a gente afastar um pouco, né, essas sombras, eu quero trazer aqui, para me encerrar, uma poesia, deixa eu ver de quem que é esse aqui, do Parnaso de Além Túmulo, né, que você já conhece, assim, do Cruz de Souza, que é um poeta nosso. Tá. Em que ele chama essa poesia de Anjos da Paz. Então ele faz uma evocação, e é bem própria para esse momento que nós estamos vivendo.
sofrendo as consequências de tudo o que nós planejamos e executamos em termos de sociedade. Não? Ó luminosas formas alvadias, que desceis dos espaços constelados para lenir a dor dos desgraçados que sofrem nas terras gemônias. Vindes de ignotas luzes e radias, de lindos firmamentos estrelados, céus distantes que vemos, dominados de esperanças, anseios e alegrias. Anjos da paz, radiosas formas claras, doces visões de etéricos carraras, de que o espaço fúlgido se estrela, clarificai as noites mais escuras, que pesam sobre a terra de amarguras, com a alvorada da paz, ditosa e bela. Que assim seja, graças a Deus. Caiu tudo aqui, né? Caetano, estou sem palavras. Está sem palavras? Eu também fico sem palavras para esses textos. É interessante o quanto a gente vai olhando as coisas e o quanto às vezes a gente ainda tem dificuldade, né? Acho que é por isso que a gente está aqui mesmo, né? Que a gente está tentando. O importante é, eu tenho bastante boa vontade, sou proativo, eu gosto de pensar assim. É um bom aluno, né? É um bom aluno, né? Sou proativo. Exatamente, proativo. É isso aí. Porque, e o que a gente fala aqui, que à medida que o conhecimento vem, a responsabilidade aumenta. Porque a gente consegue entender que não depende de Deus, não depende de outras pessoas, não depende de nada, só depende de nós. Eu acho que a responsabilidade maior é essa, né? Saber que a gente tem o condão, né? Por ter Deus, né? Ter dentro da gente essa seara divina, ser Deus e ser humano, né? Então, é a gente descobrir. Nós somos divinos. Gente, desculpa, a gente abre para as perguntas agora. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer um comentário, complementar alguma coisa? O legal do nosso espaço é isso, que é um espaço democrático, então vocês podem se manifestar sem medo, tá? Com tranquilidade. Caetano, eu gosto sempre de falar mesmo, né? Porque eu falo muito pela minha dificuldade, né? Então, eu estou sempre partindo de mim. E eu digo isso, a gente vê mesmo realmente, né? O quanto o ensino é clarificante, né? O quanto é bonito. E eu gosto de insistir nisso, né? Porque tem horas mesmo que nos falta as forças, né? Nos falta força, às vezes, para mudar, né? A gente tem visto aquilo que a gente tem que mudar. Pequenos, né? Esse negócio de falar mal dos outros é incrível. Uma coisa tão banal, né? A pessoa vai no cabeleireiro, você não gostou do cabelo dela, nossa, que horrível, né? Enfim, parece ser detalhes tão pequenos, e eu já li em vários livros, a gente acompanha aqui, que a gente tem que começar por esses pequenos. A gente tem mania de querer ir pelo maior, né? Eu quero ir o maior problema. Mas você poderia falar um pouquinho? É isso que a gente assinalou aqui no início, que tem que começar pelas coisas pequenas, né? A gente trabalhando os pequenos para a gente fazer o exercício, né? Tudo começa assim. Ninguém aprende a ler já de carreirinha, como diz, né? A gente começa pelo beabá, de letrinha por letrinha. E quem dificulta esse trabalho é o orgulho, tá? É o orgulho. Nosso orgulho já salta na frente e a gente se coloca, não, eu não tenho mais isso, né? E tem que tomar cuidado. Então, por isso que ele diz que temos que nos conhecermos a nós mesmos, fazer esse mapeamento, passar esse scanner, né? Esse scanner espiritual em nós, e traçar e identificando esses pontos que nós temos que trabalhar à luz do Evangelho, tá? À luz do Evangelho. Com tranquilidade. Não mais sem também buscar a ferramenta da culpa e eu sou culpado, eu máximo a culpa e tal. Isso não, isso também não te leva a nada. Só é interessante fazer esse trabalho à medida em que você está disposto, e aí vem, né, está disposto a fazer as correções necessárias com tranquilidade. Com tranquilidade. E aí tem uma ferramenta importantíssima, que é a prece, né? A prece, que nós, às vezes, no nosso meio, a gente acha isso, daí piega, né? O negócio de ficar, né, pedindo para as forças místicas. Gente, isso o Espiritismo vem nos libertar também. Não são forças místicas, são forças que estão junto de nós, estão ao nosso lado e estão dispostas a nos ajudar, desde que a gente reconheça, esse aqui é a chave, desde que nós reconheçamos que somos necessitados dessa ajuda, porque eles também não interferem nas nossas vidas. Lembre-se, nós somos livres, eles não interferem nas nossas vidas.
Quem gosta de interferir nas nossas vidas são espíritos menores, espíritos de baixa evolução. Os nossos irmãos maiores, não, eles não querem interferir, só se nós pedirmos, permitimos, através do quê? Da prece, né? Da oração, que é uma grande ferramenta. E as casas espíritas, né, as religiões em si é isso, é agregar as pessoas, né? Porque eu gosto de fazer igual essa analogia, né? É igual uma fogueira. Se tá todo o carvão junto, se está toda a madeira junto, né? O fogo fica maior, fica mais intenso. Nosso papel numa casa espírita é isso, é a gente estar aqui, fazendo isso, fortalecer nossa fé e estar mais perto, né? Um dando força ao outro, não é verdade? Na hora que nos anima. Então, exatamente. A fé, a prática é exatamente isso. É como ser uma fogueira, ficar todo mundo junto. Né? Incentivando. Né? Nós estamos de mãos dadas, estamos na mesma estrada, estamos na mesma escola, somos companheiros de classe. Nós estamos incentivando uns aos outros. Né? Que a gente aprendeu que lá na escola, a gente não ajudava os coleguinhas, às vezes que tinham mais dificuldade, né? Sempre tinha aquele que se prontificava a ajudar. Aqui, a gente está se ajudando, porque todos temos que crescer. A proposta de crescimento é para todos. Só que ela é individual, cada um tem que fazer a sua parte. Né? Esse aqui o pessoal também custa. Eu não posso ficar realmente dependendo só dos meus irmãos espirituais, dos meus anjos de guarda, dos meus mentores, dos meus guias. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu tenho que fazer a minha parte. É isso que nós temos que nos conscientizar também. Porque a responsabilidade é toda minha. Eles vão apenas me ajudar, me dar uma força, né? Apoio. E não tem mágica, né, Caetano? Não há mágica possível. A gente não dá para ir para o céu direto, né? Não dá para ser espírito. Sempre. Ontem eu escutei, eu estava até comentando com ela, ontem eu fui na nossa casa irmã aqui do lado, escutar uma palestra, e ela falando, não pensa que a gente foi bonzinho nas outras vezes, a gente está evoluindo, a gente fez coisas muito terríveis nas passadas e estamos evoluindo, né? A gente pode lembrar da escravidão, como nós éramos ruins, vendíamos seres humanos, e hoje a gente faz isso não. A gente está evoluindo. Graças a Deus, a evolução é constante. Porque por que a gente fica indignado e às vezes triste com o que acontece ainda? Porque isso já é evolução. Porque senão, então, nós não nos indignaríamos, achamos que está correto, né? Não, hoje as coisas que já a gente vê na televisão, no noticiário, mesmo que seja através da televisão, né, mediado pela televisão, já nos chocam, não é isso? Já nos choca, já nos provoca uma comoção no nosso corpo emocional. E nós imediatamente raciocinamos, isso não está certo. Isso é sinal de evolução. E é por isso que a gente não concorda. E às vezes vai até tomar partido, né, para defender, né, para proteger. É isso. Por que nos leva? A evolução, já conseguida, é claro, lógico. Às vezes é uma cicatriz, né, que a gente traz de outras, e a gente lembra disso e sente. Exatamente. Essa maldade, que até não é recomendado ficar assistindo. Né? Acho que é uma vibração ruim para esse nosso planeta. Talvez assistir coisas boas. A gente pode até assistir, mas sabendo depois transmutar. Isso pedindo para que as forças que estão acima de nós realmente cuidem para que não haja uma total, e não vai haver, claro, domínio das forças negativas. Muito pelo contrário, a gente tem essa impressão, mas não é. Eles estão sentindo que está chegando ao final, né? O período deles atuarem nesse plano, porque serão todos banidos, né? A palavra banido entre aspas, tá? Bem entre aspas, mas essa é a seleção natural, né? Está chegando o momento, o final do grande ciclo, eles estão se alvoroçando, né? E tentando causar o maior distúrbio possível, né? O maior contratempo possível. É isso que está acontecendo. Mas as forças do bem estão atentas e esse mundo vai ter que seguir, e a sua humanidade junto, vai ter que seguir o caminho de evolução, né? Que é o planeta ser o planeta de regeneração, né? Um planeta melhor. É só orar, né? Orar, não tem desespero, não tem nada, é só transformação. Como a natureza faz. Exatamente. A gente só precisa orar, se manter, né? Exatamente. Obrigado, viu, Caetano? Eu que agradeço a oportunidade, queridos. Boa noite para vocês, uma boa semana. E que todos possam seguir confiantes que Jesus está no comando, ok? Paz a todos. Vamos aproveitar então, né, que a gente recebeu essas palavras de amor, de fraternidade, que os amigos espirituais
puderam nos ajudar também nesse momento que aqui estivemos. Então a gente fecha nossos olhos, pede a Jesus para a gente doar um pouquinho de nós, um pouco das nossas energias, um pouco do nosso amor, da nossa esperança, da nossa fé, e que a gente possa vibrar para os amigos que necessitam, seja nos hospitais, aos médicos, aos pacientes, às enfermeiras, ou aquele amigo que está naquele momento difícil de encontro de dor, de encontro com o seu eu, de encontro talvez com uma doença, que a paz de Jesus, o seu amor, possa chegar até esses irmãos, que possa acalmá-lo, quem sabe até, Pai, reabilitá-lo. Enfim, Jesus, que a sua misericórdia chegue até ali. Possamos vibrar ainda essas mãezinhas com os corações partidos, desesperadas atrás dos seus filhos nesse momento, que se encontram nas drogas, nesses lugares, Jesus, sem luz, às vezes jogado em um canto, às vezes maltratado. Quem sabe, Pai, a tua misericórdia chegue ali também até esse irmão. Quem sabe possa mudar a atitude. Ou quem sabe, Pai, pelo menos lhe dá força para ele tentar sair desse momento que está passando. Sabemos, Senhor, que não devemos julgar, que cada um tem seus momentos, que faz parte da nossa evolução, mas sabemos também, Pai, que a tua misericórdia possa ajudar esses amigos, ajudar essas mães, ajudar esses irmãos que não têm em casa, Pai, que estão morando na rua com seus filhinhos pequenos, que ali o teu amor, a tua misericórdia, o teu calor, Pai, possa chegar também até essas famílias, para esses amigos que não têm alimento, para esses irmãos, Pai, que estão nos manicômios, e também para os nossos irmãos que estão nos presídios, que estão agora de alguma forma pagando por suas penas. A eles também, Pai, vai a nossa força, a nossa luz, a nossa misericórdia. Quem sabe, Jesus, o teu amor chegue ali e possa mudar também o destino desses irmãos. Vibramos ainda, Pai, para os dirigentes dos nossos países, para esses amigos, Pai, que estão sofrendo com um monte de coisa que vem ocorrendo, para esses amigos também que precisam tomar as decisões necessárias para trazer esse país para o rumo. Enfim, Jesus, que o teu amor, a tua paz, possa estar sempre presente em todos esses lugares. Que assim seja. Nós vamos passar para o passe agora, tá? Só um minutinho.